nosso programa, a gente sempre deixa aquela mensagem. Eu sempre digo que o nosso programa tem bênção e entretenimento. E no meio dessa bênção e do entretenimento, a gente sempre gosta de fazer algumas reflexões para refletir sobre a vida, sobre o Evangelho, sobre o que Deus tem para nos dizer, para nos falar, sobre as coisas do dia a dia, sobre os problemas que enfrentamos. E eu particularmente gosto muito de falar bem às claras com quem está me assistindo, sem ficar rodeando, buscando palavras bonitas, porque eu penso que quanto mais simples a gente for nas palavras, mais a gente entende. E muitas vezes algumas pessoas até acham que eu sou muito radical e sou muito direto com as minhas palavras. Mas Jesus sempre foi assim também. Jesus sempre foi muito direto. Sim, sim, não, não. E ele também sempre foi radical. E eu queria dizer para você hoje, talvez esta frase é um pouco impactante. E ninguém gosta de escutar, mas isso é fato. E se tratando até daquele livro, eu semana passada tinha meditado sobre aquele livro que eu lancei, Família é Tudo Igual, Só Muda de Endereço. E ultimamente eu tenho relido aquele livro e tenho relembrado de várias reflexões que eu já fiz e que eu gosto de repente, até relembrar de fazê-lo aqui novamente. E no 6º capítulo do meu livro, eu começo dizendo o seguinte, assim, ó: prepara-te, porque você vai morrer. É forte, né? É uma frase de impacto. Por mais que a gente saiba, a gente não quer escutar. E também nem quer saber o dia. Mas eu já começo logo de cara. Prepara-te, você vai morrer. Eu acho interessante porque na palavra de Deus há um momento em que o anjo do Senhor fala para Filipe: prepara-te. Esta é a palavra deste 6º capítulo do meu livro Família é Tudo Igual, Só Muda de Endereço. Prepara-te. Prepara-te para quê, Padre? Ou por quê? Há uma passagem na palavra de Deus que diz que o eunuco, antes de ser batizado por Filipe, ele lia uma passagem do profeta Isaías, quando lhe foi perguntado se ele entendia o que ele estava lendo. Então ele pediu esclarecimentos. E diz a palavra o seguinte: sua vida foi arrancada da terra. Peço que me expliques. Isso está em Atos capítulo 8. A explicação que muitos de nós vamos procurar e nunca vamos encontrar se não for pelos olhos da fé. Para muitas coisas, meus irmãos, inclusive. Muitas e muitas coisas que nós passamos nesta terra e nesta vida, por mais que busquemos explicações, nós não vamos encontrá-las senão pelos olhos da fé. Ou você acredita em Deus e tem fé, ou você vai viver uma vida de tristezas, de angústias e de frustrações. Paulo diz que se não acreditamos na ressurreição, que Jesus morreu e ressuscitou, se não acreditamos e não vivermos isso, se não buscarmos isso, vã é a nossa fé. E não só a nossa fé, como também vã é a nossa vida. A nossa vida nesta terra só tem sentido se nós olharmos com os olhos da fé para Jesus Cristo. Quantas são as nossas indagações, as nossas dúvidas, em meio a desgraças, às fatalidades, em meio a situações que parecem não ter explicação, mas ao mesmo tempo parece que tem. O próprio Evangelho nos traz essa esperança de um Deus que morreu, se fez homem, mas ressuscitou. Essa é a nossa fé. E quando rezamos o credo, rezamos exatamente isso. Eu creio na vida eterna. Ou você crê, ou a sua vida, e não somente a sua fé, é vã. Uma coisa nós sabemos, e isto é certo. Depois que nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Ah, mas quando? Se pudéssemos escolher o dia de nossa morte,
nós não escolheríamos nem o dia, nem a hora, nem o lugar, nem o modo. E aí está o significado da fé. Entender que não sabemos o dia e nem a hora, nem a circunstância, mas nós temos a certeza de que Deus vai nos chamar. Porque nós somos dele, nós pertencemos a ele, nós viemos dele e para ele nós voltaremos. E no dia em que entendermos isso, nossa vida começará a ter um novo sentido. Vivemos num mundo de fatalidades, de surpresas, de indagações. Há situações de nossa vida em que pensamos, meu Deus, quanta provação, por que eu estou passando por isso? Pergunte a Deus por que o advogado, por que o médico, por que a polícia. Todos terão as respostas, até um certo limite. Mas por mais que venham respostas humanas, somente uma vai confortar o seu coração. A que vem do alto. Se não fosse assim, não precisaríamos de Deus. Se todas as respostas da vida nos satisfizessem, nós não haveríamos a necessidade de ter fé. Não haveria fé. E esse é o segredo. Esse é o significado da nossa fé. Saber que somos limitados. Saber que somos frágeis. Ou seja, a resposta final vem de Deus. E é só Ele que pode responder, principalmente as perguntas que nos tiram o sono. Quantas pessoas, assim como eu, como você, passam noites e noites em claro por não entenderem. Eu não aceito isso. Eu não aceito perder o meu filho. Eu não aceito perder o meu pai. Eu também não aceito. Quando eu celebrei, por exemplo, a missa de corpo presente da minha avó, de 90 e poucos anos, eu disse para Deus, Deus, de verdade, eu estou muito triste. Eu não aceito que ela tenha morrido. Por mais que ela tivesse Alzheimer, por mais que ela fosse idosa, por mais que fosse isso, fosse aquilo, por que que Deus acabou com tudo isso? Por que Deus? E Deus me respondeu rápido. Não acabou não, Padre Alessandro. Apenas começou. Agora começou a vida eterna, que não vai acabar nunca mais. É o início que não tem fim. E Deus vai nos consolando, Deus vai nos conformando, vai respondendo, principalmente quando a lei da natureza nos coloca em xeque. Claro que pela lei natural, morre primeiro a mãe, depois o filho. Mas quando uma mãe perde um filho, e aí? Quantos e quantos pais que já perderam seus filhos prematuramente, em acidentes, em desastres, ou até mesmo doenças. Quantas e quantas vezes que eu fui num velório, por exemplo, de uma criança, e eu ouvia as pessoas, Padre, por que que Deus tirou ele de mim? Por que não eu? Eu te digo, meu irmão, que há perguntas que só Deus pode responder. Não há respostas para tudo, a não ser que olhemos com os olhos da fé. É preciso ter muita fé diante da dor, diante da perda, diante da desgraça. Ou você tem fé e acredita de verdade que Deus vai te fortalecer, ou nada feito. Deus faz do jeito dele, no tempo dele. Se eu falasse a língua dos homens, diz a palavra, e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda que eu desse a minha vida pelo outro, diz a palavra, se eu não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é benfazejo, o amor não é invejoso, não é orgulhoso, não faz nada vergonhoso, não é interesseiro, não guarda mágoas, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Ele suporta tudo, ele espera tudo, suporta tudo. Coríntios capítulo 13. Bonito isso, não é? Ainda uma outra passagem bonita. Ninguém vem ao Pai se eu não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu acredito nisso. Eu tenho fé e gostaria de partilhar com você. Vale a pena acreditar em Deus. Porque neste mundo tudo passa.
E como diz a palavra, e como eu disse no começo desta reflexão, prepara-te. Porque o Senhor virá como um ladrão, Ele não vai avisar nem o dia, nem a hora, nem as circunstâncias. Se você vai morrer de doença, se você vai morrer de câncer, de acidente, de avião, não importa. Para Deus o que importa é a vida eterna. E o dia em que Ele te chamar, Ele vai chamar. Olha, esta vida vai passar muito rápido. Por isso, também a minha dica é, não brinque tanto com você e com as pessoas. Não brigue, aliás. Não brigue tanto com você e com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo. Beba mais, mas beba com moderação. Curta mais, dance mais, viaje mais. Siga mais a sua intuição. Não deixe de beijar as pessoas que você ama, de abraçá-las. Use as suas melhores taças, os seus melhores talheres. Use o seu melhor perfume, o seu perfume favorito. Ou então vão usar por você. As coisas boas da vida são para você. A sua felicidade não pode depender de ninguém. Ninguém morre junto com você. Ninguém dá a vida pelo outro, a não ser Jesus Cristo. Por isso, aproveita esse momento agora. De repente, você que está com o telefone na mão aí em casa, ligue agora, fale agora, perdoe agora. Vai ficar até quando com esse rancor, com esse ódio? O futuro é incerto. Não se confunde com expectativas. São Tiago diz, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, faremos negócios, ganharemos dinheiro, no entanto, não sabeis o que será da vossa vida amanhã. Nós estamos tão preocupados com amanhã, que nós esquecemos de viver o hoje. São Tiago ainda completa, não passais de uma neblina, que se vê por um instante e logo desaparece. Então que tal aproveitar um pouquinho a vida? Abandonar a sua vaidade, a sua prepotência, o seu pessimismo. Você é capaz de mudar o rumo da sua vida. Aproveita o pouco tempo que ainda lhe resta. Viva a vida. Prepara-te, porque um dia você vai morrer. E você vai deixar tudo. Tomara que você consiga deixar apenas saudades. E os melhores sentimentos que você pode vivenciar e praticar concretamente na sua vida. Sobretudo o amor. Mas o amor concreto. Aquele que viveu a vida cheio de amor e de amor concreto, certamente, quando deixar esta vida, deixará muitas saudades. Aqueles que não viveram um amor, que só se apegaram aos bens materiais, ao dinheiro, ao sucesso, à fama, ao poder, à beleza, à juventude, esse será um coitado. Deixará apenas as riquezas, o sucesso, a beleza, o poder, a juventude, e não deixará saudades. E não deixará os sentimentos bonitos que viveu. Que você apenas deixe bons sentimentos que você viveu nesta vida que é tão curta e que logo, logo vai passar. Curva a tua cabeça um minutinho, fecha os teus olhos, deixa o Padre rezar por você. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua divina presença. E por causa do Teu amor na minha vida e na vida dos Teus filhos e filhas que estão me assistindo agora. Também na vida de cada um destes Teus filhos e filhas que pertencem a esta orquestra paulistana de viola caipira. Eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame suas graças sobre a vida de cada um deles hoje. Sobre as suas famílias, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre a vida de cada um deles, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo agora, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.